Eu sou Suelen Gacei, sou produtora cultural, especialista em gestão e produção cultural pela Universidade Federal de Campina Grande e sou comunicóloga com bacharel em Relações Públicas pela Universidade Federal da Paraíba. Fazendo a descrição aqui da minha figura, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos e ruivos, olhos verdes, nariz pequeno, boca pequena também. Estou vestindo uma blusa amarela com mangas curtas, sentada, né? Estou usando uns brincos pequenos dourados e estou com a moldura vazada de rosa azul aqui ao fundo. Eu trabalho desde 2010 como produtora cultural nas mais diversas linguagens. Música, artes plásticas, dança, cinema, teatro. E um pouco do que eu aprendi nesses cursos que eu fiz, né? Não só como produtora, mas também fazendo cursos e dando também algumas aulas, que eu vou passar para vocês aqui nessa videoaula, intitulada Imagem Pessoal e Release Profissional para Artistas. Aqui eu vou falar um pouco da importância e dos cuidados com a imagem pessoal do artista e como fazer um release profissional, com o objetivo, é claro, de contratações. Essa videoaula é apresentada pelo Governo de São Paulo através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Vamos começar então agora falando sobre imagem pessoal. Você já deve ter ouvido a expressão que fala a primeira impressão é a que fica, né? Então, pois bem, vários especialistas afirmam que para formarmos uma primeira impressão de alguém, é feito isso em questão de segundos. Um estudo de um especialista americano em comunicação chamado Bert Decker realizou um estudo que confirmou que o nosso cérebro leva apenas 2 segundos para formar a primeira impressão sobre alguém. E nos próximos 4 minutos, mais ou menos, é que ele completa o resto dessa impressão. Então você imagina que a gente tem apenas 2 segundos para poder formar a primeira impressão de alguém. É muito pouco, né? É muito rápido. Mas claro que isso tudo é feito de forma inconsciente. Mas também diz como iremos interagir com as pessoas. Então, mesmo que a gente não queira formar essa primeira impressão, automaticamente o nosso cérebro forma essa primeira impressão. Então, se a primeira impressão que temos de uma pessoa é ruim, vamos supor que a gente na primeira impressão já acha a pessoa chata. Sei lá, ela tá de cara feia, então provavelmente a gente vai ser chato com ela, a gente também vai fazer essa cara feia com essa pessoa. Por isso é tão comum ouvir que mudar uma primeira impressão é muito complicado, porque a gente tende a agir de acordo com a nossa primeira impressão. Mas o que é formar essa primeira impressão? Um estudo publicado em um artigo de psicologia diz que os principais fatores de influência são os seguintes. 55% é formado pela imagem externa, ou seja, as suas roupas, essas cores que você usa, os acessórios, brincos, colares, pulseiras, os cabelos, as unhas. 38% é a postura corporal, é a sua forma de se comportar, o tom da sua voz. Então essa postura que você usa, se é mais curvada, se é mais aberta. E 7% é a comunicação verbal, ou seja, o que você fala, o conteúdo da sua fala, o que você falou. Ou seja, no total, 93% da impressão que temos de alguém à primeira vista é formada apenas pelo que vemos e não pelo que a pessoa fala e não pelo que ouvimos. Outro estudo com a visão mais geral diz que 25% da impressão que formamos à primeira vista é formada pelo que vemos, pela nossa visão. 18% é formado pelo tom da voz, o volume da voz. 14% é formado em como se fala, seu vocabulário, as palavras que você usa ao falar. E 10% é formado pela linguagem corporal, essa gesticulação, a postura, então tudo isso é linguagem corporal. Bem menos do que o outro, que são 93%, mas ainda são 53% formados por esses aspectos, os visuais. Pouco menos do que o anterior, porém mais de 50% do que falamos ainda. Vamos falar agora um pouquinho das profissões que trabalham com imagem pessoal. Vamos pincelar um pouco para a gente entender. A gente viu aí como é importante, as porcentagens que indicam como é importante essa questão da imagem pessoal, como essa nossa primeira impressão, esse nosso primeiro olhar diz tanta coisa, ou nos diz tanta coisa. Então, entendendo a importância desse impacto visual na formação dessa impressão que o outro tem sobre nós, a gente tem hoje profissionais específicos que fazem esse estudo. Profissões essas que não são tão recentes assim, mas que eram procuradas ou oferecidas apenas para grupos específicos, como os políticos, por exemplo. A gente tem, por exemplo, aqui o Personal Stylist ou Fashion Stylist,
que é aquele profissional criativo que escolhe o que melhor vai cair bem em você, esteja na moda ou não. De acordo com o seu corpo, então vai escolher as melhores roupas, os melhores acessórios, né? Para você ficar mais na moda, nas tendências. Aí tem o consultor de imagem. O consultor de imagem é o profissional que se preocupa com a comunicação e a etiqueta em todas as áreas da vida do cliente. Então já ultrapassa um pouco apenas a questão da imagem ali que está ultrapassando que está passando através das roupas, né? Aí também tem o que? O coach de imagem e estilo. Aí esse vai um pouco além da imagem e da aparência, né? Ele estimula o autoconhecimento e foca no crescimento e aprimoramento pessoal e profissional. Então essas três profissões servem para ilustrar um pouquinho como hoje tem gente que estuda isso e como hoje tem pessoas que usam isso a seu favor. E a gente está aqui para trazer um pouquinho para como o artista pode usar isso a seu favor, que é o que a gente vai ver agora. Ok, então, já entendemos a importância da imagem na primeira impressão. E com as profissões a gente aprende que há diferentes formas de trabalharmos nossa imagem. Mas para que serve tudo isso? A imagem pessoal é a perspectiva que nós temos de nós mesmos e também que as outras pessoas têm sobre nós, conforme o modo que nos apresentamos. Por isso é tão importante. Um artista precisa de uma imagem bem construída para comunicar ao seu público o que ele quer. Quando você consegue ter esse conhecimento da força, do poder da sua imagem, conseguimos então construí-la de acordo com o que queremos transmitir. E os artistas com esse conhecimento conseguem ter sua personalidade transmitida através do que são e do que fazem. Isso, claro, se assim desejarem. Então, você artista, você pode, eu não digo moldar sua imagem, mas você pode sim adequá-la àquilo que você quer como objetivo. Então, um roqueiro, um forrozeiro, um ator, né, que só quer fazer musicais, ou um escritor. Então, todos esses artistas têm o poder, sim, de adequar a imagem para o que querem que o público receba. Então, se você quer ser um artista que tem o objetivo de ser receptivo, de ser carinhoso com o público, ou de ser mais romântico, alguma coisa assim, você vai usar aspectos na sua imagem, corte de cabelo, na forma que você fala, né, nas roupas que você veste, para transmitir essa ideia de romantismo, por exemplo. Então é bom se pensar nisso para que você possa passar não só no palco, como também na sua vida pessoal e, por que não, nas redes sociais, a imagem que você quer. E é isso que a gente vai falar agora. A imagem nas redes sociais. Em tempos de redes sociais, em que o público quer ver além do palco, essa imagem tem que ser mais pensada ainda. Quem nunca acompanhou um caso de uma celebridade que teve uma carreira assim quase destruída por causa de um escândalo? E quantas recuperaram a sua carreira por mostrarem seu lado humano? O que hoje é possível e quase que inseparável. Hoje o público tem uma aproximação com os artistas que antes era impossível. Hoje temos artistas, a gente vê os artistas acordando, dormindo, se vestindo, comendo e tantas outras atividades íntimas. Pela tela de quê? De um celular, por exemplo. Hoje, pessoas do público também se tornam celebridades, da noite para o dia. Mas a permanência e a transformação para o meio artístico depende não só de visibilidade e visualizações, mas também do talento. E é isso que separa o artista de uma celebridade, por exemplo. E essa aproximação tão forte e constante pode e deve ser usada, se assim, obviamente, for desejado. Quando se consegue ter noção do impacto que a sua imagem causa e a usamos a nosso favor, teremos então o quê? Respeito e reconhecimento no meio do trabalho, capacidade, né? A gente passa uma capacidade de realização de projetos e também convencimento. E tudo isso são aspectos muito importantes, obviamente não só no meio artístico, mas também no meio pessoal. Um artista deve entender o impacto que quer ter com a sua imagem e se essa imagem condiz com a sua arte. Quando não se tem um profissional como os que vimos, que conduza, que o ajude nisso, você mesmo, né, você artista, pode fazer isso através de experimentação. Por exemplo, no seu Instagram você coloca várias fotos e você sabe, por exemplo, qual a mais curtida. Então talvez aquela imagem, aquela forma ou aquele vídeo esteja chegando melhor no seu público. Você também pode ver isso através das suas apresentações, né? Sempre tem aquela apresentação que você sai com mais comentários, as pessoas lhe parabenizam mais, causa mais impacto. Então essas são formas, por exemplo, de você medir esse impacto que você está tendo
para você poder adequar realmente ao que você quer. Então você pode elencar, por exemplo, tudo o que você quer passar, que tipo de artista você quer ser, que tipo de artista você quer que o público veja que você é, né? De acordo com a sua arte, de acordo com a sua personalidade, né? É o que eu sugiro. Então você pode fazer isso e ver se realmente aquilo está condizendo com o que você está passando. E é não só pessoalmente que a gente tem que apresentar esse bom produto, né? Mas também no material que a gente vai enviar para a contratação. E assim vamos para a segunda parte da nossa videoaula e falar sobre o release profissional. Então a gente acabou de falar sobre imagem pessoal, né, da primeira impressão e de como é importante conhecer e saber usar a sua imagem para atingir seus objetivos, como artista e também como pessoa, claro. Mas muitas vezes não temos a oportunidade de sermos vistos primeiro. Mas como assim? Bem, acontece que muitas vezes o artista ele é contratado pelo material que ele envia, pelo material que tem na internet. Então agora vamos falar um pouco sobre esses materiais e como prepará-los. Vamos começar pelo release. O release é um texto de apresentação do artista ou de um dos seus projetos. É um documento sempre solicitado em contratações públicas e às vezes por instituições privadas também, principalmente quando tem divulgação envolvida. Mas o foco é a venda e a apresentação mesmo. Fazer o release nem sempre é fácil, pois nem todo mundo consegue traduzir em palavras o que faz na carreira artística, sua história, seus projetos, de forma a encantar quem está lendo. Pois eu sempre digo que se deve imaginar uma pessoa que não te conhece lendo sobre o seu trabalho. Como você fará aquela pessoa contratar o seu show? Como você fará para aquela pessoa ir ao seu show, por exemplo? É isso que eu penso quando eu escrevo um release. E aí eu tenho uma formulazinha básica para te ajudar a escrever o seu. Vamos ver. Então vamos lá. Então você já sabe que release é um texto de apresentação, né, para contratação, para divulgação. Mas vamos para os pontos básicos para escrever um release. Essa é uma formulazinha, como eu disse, que eu uso e que talvez aí seja útil para você. Então a gente tem o primeiro parágrafo. A gente começa então com frases de efeito, ou palavras de destaque. É no primeiro parágrafo que você vai fisgar o leitor ou o contratante. Então mostra para que veio, busca impressionar. Fala das coisas mais impressionantes da sua carreira, de como você é diferente, algum diferencial que tenha na sua arte, ou de onde você veio, que é alguma coisa muito extraordinária ou incrível. Então usa esses superlativos aí para impressionar mesmo, não apenas as palavras, mas as informações. Informações realmente relevantes e que vão chamar a atenção para que a pessoa continue lendo. Então, depois do primeiro parágrafo, vem o segundo parágrafo, que tem o quê? Resultados, público que você já atingiu, né? Os números, a relevância, ou seja, os motivos para te contratar ou ir para o show. Então, já gravou X CDs, já cantou para uma audiência de X pessoas, né? Tem uma relevância no meio em que atua, é respeitado por fulano, ciclano, enfim. Então tudo isso no segundo parágrafo mostra um pouco da sua relevância. Então no primeiro você causou aquele primeiro impacto, vamos dizer que seja a primeira impressão do texto. No segundo você já mostra os números, os resultados, né? Para complementar aquele primeiro parágrafo. E no terceiro parágrafo você vai apresentar o projeto. Seja o artista em si, o show, né? O projeto específico, um CD novo, enfim, umas músicas novas ou um show novo. E é também aí o desfecho do release, né? Então não deixa dúvidas do porquê vai ser contratado. Você não pode deixar essas dúvidas. Então você tem que fechar assim com chave de ouro, dizendo de fato por que o projeto é importante para ser contratado, para ser visto, né? Então eu separo geralmente assim 3 parágrafos, um release básico, né? Porque também não precisa ser um texto muito grande. Então esses 3 pontos para mim são fundamentais. E é claro que esse é um modelo bem básico, né? Mas que geralmente dá certo. Você pode usar sua criatividade, obviamente, e mudar. Mas é um bom exercício seguir esses pontos para quem está iniciando. Então vamos ver agora os tipos de release, né? Eu passei aqui o modelo do release convencional, que pode ser usado por um artista ou para um projeto específico desse artista, mas há outros tipos de release também. Então o primeiro é esse release convencional que a gente já falou aqui, que você usa para apresentação do seu projeto, apresentação do seu trabalho, né? O segundo modelo é a biografia, que é um texto sobre sua vida com detalhes importantes.
marcos históricos. Então, no ano X você começou sua carreira, no ano X mais um, sei lá, ano 2001, você se apresentou numa feira importante, no ano 2002, em dezembro, você gravou o seu primeiro disco, e por aí vai. Sempre os marcos mais importantes, não precisa listar todos os shows, não precisa todos os detalhes, porque não vai caber no papel e ninguém vai ler se for muita coisa, né? O texto tem que ser o mais enxuto possível, mas mostrar sim que você teve muitas realizações, porém as mais importantes que valham a pena serem lidas. E pode ter sim essa cronologia, você pode colocar em ordem cronológica, tá bom? O segundo tipo de release é a mini bio ou release resumido, que é muito pedido, por exemplo, quando você está no festival e aí cada artista tem uma mini bio ali, né? Ou quando você vai fazer algum trabalho que seu nome vai estar no site, vai dar algum curso, então seu nome vai estar ali no site, tem que ter uma mini bio, né? Um release resumido do seu trabalho. Então é bastante solicitado, sim, né? É uma biografia ou um release resumido, né? Tem um número limitado de caracteres geralmente e tem que ser muito bem feito. Primeiro, obviamente, você faz o seu release e tem lá ele pronto. Desse release você vai tirar esse resuminho. Então são pontos super cruciais. Às vezes só tem que ter 5 linhas. Então imagine aí você se apresentar como artista em 5 linhas. Então tem que fazer esse exercício para poder conseguir. E um terceiro modelo aqui, um terceiro exemplo é o press release. O press release é um texto direcionado para a imprensa especificamente. Então ele é usado para divulgação de eventos, projetos, artistas, né? Você vai ter que escrever como se fosse uma notícia. Então imagina que o seu texto vai direto para o jornal, para um portal de notícias. Então quando, por exemplo, eu escrevo press release, eu escrevo diretamente para a imprensa. Eu escrevo como se estivesse dando uma notícia, fazendo uma reportagem, né? Então é direcionado para aquilo, para o público em geral. Vamos ver agora onde a gente vai usar esse release, né? Beleza, a gente, digamos que aprendemos a fazer, a gente vai treinando, exercitando, lendo outros releases é muito importante, né? Quando eu dou essas aulas, eu geralmente trago modelos de release e mostro, né, acertos, erros, ou o que pode ser melhorado naqueles modelos que eu tenho. Então é um bom exercício fazer, porque escrever realmente é uma coisa que tem um certo, né, tem que ter um certo manejo nas palavras, tem que saber lidar ali com as informações corretamente, mas você consegue, tá bom? Então faz esse exercício aí, lê outros releases e vê o que o seu pode ter. Então como a gente vai usar, né? Onde a gente vai usar? Primeiramente nas redes sociais, porque hoje é a porta de entrada de muita visibilidade para os artistas, né? Então Facebook, Instagram, né, sites em si, né, todos esses têm espaço para texto ou para links que podem levar para o texto, né? No Facebook, por exemplo, a gente tem aquela área sobre, né, onde você pode colocar uma mini bio sobre você, ou sobre sua página, sobre o projeto. O Facebook parece um pouco ultrapassado, mas ainda não é, ainda é usado por muita gente. E dependendo do seu público, por exemplo, ele pode estar lá. Eu trabalho, por exemplo, com muita gente de forró tradicional. E o público do forró tradicional, nossa, tem muita gente no Facebook. Então, por exemplo, seu público pode estar no Facebook. Então, é bom ter essa página lá, né? Até porque o Facebook ele é meio que aberto, né? Então, quando você procura no Google alguma coisa, às vezes aparece o Facebook da pessoa. Então, você consegue lá ter mais informações, porque você consegue fazer álbuns de fotos, enfim, botar sua biografia. Então, dá para dar uma organizada melhor. Ao contrário do Instagram, que, por exemplo, tem um link lá que você pode colocar para jogar para um texto maior, que pode ser inclusive o Facebook, né? Uma frase de efeito, uma frase autoexplicativa. Então, vamos supor, se a gente tem a mini bio, que já é pequena, a mini bio do Instagram é uma frasezinha. Então, mas ali você pode sim traduzir o seu projeto, a sua página, você como artista, né? Ou o seu produto. Então, ali dentro, naquela frasezinha, você pode também fazer uma frase de efeito que gere uma curiosidade, que é isso que a gente sempre quer com as palavras, com os textos, né? Gerar uma curiosidade para que a pessoa se aprofunde um pouco mais nisso. Outra forma de usar o release é no e-mail, né? Ele pode ser enviado por e-mail através de um link ou anexo, né, ao e-mail ou no corpo do e-mail. É importante que esse release enviado aí por e-mail, ele tenha obviamente poucos parágrafos, né? O texto tem que ser enxuto, tem que ser conciso e também com imagens, né, para que se possa visualizar também o projeto além das palavras, que possa ver um pouco daquilo ali nas fotos. E também pode usar o release, obviamente, impresso, que hoje em dia é um pouco menos utilizado, né? A forma física. Vamos supor que você vai entregar um projeto na Secretaria de Cultura, alguma coisa desse tipo, que ainda algumas secretarias aceitam só, né, da forma impressa ou enfim. É muito menos usada, mas
Uma coisa importante é, por exemplo, a diagramação. Então, quando você vai escrever o texto, colocar a imagem, né, formatar ali seu release, você vai pensar nele como se ele fosse, por exemplo, impresso, né, que é mais ou menos a formatação que a gente usa para visualizar também. Claro que tem outras formas de formatação, não só esse formato A4, geralmente, que a gente usa, né, formato ofício, mas também aquele formato meio que PowerPoint, né, uma coisinha mais... Porém, essa parte física aí, essa coisa que se você for imprimir para mandar para alguém, alguma coisa assim, então você vai imprimir geralmente ele nesse formato aí A4, digamos assim. Mas é também uma forma que você pode enviar o seu release. Como produtora, eu acredito que quanto mais o artista pensar em sua imagem dentro, fora dos palcos e em seus materiais, ele tem mais chances de ter êxito em seus projetos. Esses materiais são básicos para a apresentação do trabalho e, claro, complementam outros, como as fotos, clipping, o portfólio em geral. Mas tudo isso se inicia com foco na imagem, para as fotos e vídeos, né? E no release, que é como você traduz a sua arte em texto. Então, tudo isso que eu falei aqui é um pouco do que eu acredito que pode te ajudar, né, a pensar um pouco melhor na sua imagem pessoal, profissional e também no seu material que você usa como apresentação. Vamos agora aqui um pouco para os agradecimentos e eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então eu queria dar meu muito obrigada a você que assistiu essa aula e mais obrigada ainda se você puder compartilhá-la com quem você gosta, com quem você acha que pode fazer bom proveito dela. Agradeço também ao Fórum de Forró de Raiz de São Paulo, que está compartilhando esta videoaula através do seu canal Forró Patrimônio, e a Companhia do Tijolo, da qual eu sou a produtora, e que compartilhou também no seu perfil no Facebook. Um agradecimento muito especial à minha esposa, Tatiane Garcês, que me ajudou na gravação dessa videoaula e a grande apoiadora dos meus projetos todos. E também dizer que essa videoaula foi apresentada pelo Governo de São Paulo através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, tendo sido contemplada no edital PROAC Expresso Direto número 39 de 2021, modalidade Produtores e Gestores. Muito obrigada e até uma próxima!